1420, regulamenta a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e da outras providências. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, decreta. Inciso 1. Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12.846. Capítulo 1 da responsabilização administrativa. Artigo 2º. Apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da Lei 12.846 será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização, PAR. Artigo 3º. A competência para instauração e para julgamento do PAR é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo, ou, em caso de órgão da administração direta, do seu ministro de Estado. Parágrafo único. A competência de que trata o caput será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Artigo 4º. A autoridade competente para a instauração do PAR, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo, a Administração Pública Federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá. Inciso 1. Pela abertura de investigação preliminar. Inciso 2. Pela instauração de PAR. Ou, inciso 3. Pelo arquivamento da matéria. Parágrafo 1º. A investigação de que trata o inciso 1 do caput terá caráter sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. Parágrafo 2º. A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores efetivos. Parágrafo 3º. Em entidade da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o parágrafo 2º será composta por 2 ou mais empregados públicos. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da investigação preliminar não excederá 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. Parágrafo 5º. Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal para decisão sobre instauração do PAR. Artigo 5º. No ato de instauração do PAR, a autoridade designará comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretende produzir. Parágrafo 1º. Em entidades da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput será composta por 2 ou mais empregados públicos, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido
de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais, no prazo de 10 dias contado da data do deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. Parágrafo 3º. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo 4, para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Artigo 6º. A comissão a que se refere o artigo 5º exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo, sempre que necessário a elucidação do fato e a preservação da imagem dos envolvidos, ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 7º. As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou por qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada, cujo prazo para a apresentação de defesa será contado a partir da data da cientificação oficial, observado o disposto no capítulo 16 da Lei 9.784. Parágrafo 1º. Caso não tenha êxito a intimação de que trata o caput, será feita nova intimação, por meio de edital publicado na imprensa oficial em jornal de grande circulação no Estado da Federação, em que a pessoa jurídica tenha sede, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa, a partir da última data de publicação do edital. Parágrafo 2º. Em se tratando de pessoa jurídica que não possua sede, filial ou representação no país, e sendo desconhecido sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do caput, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para apresentação da defesa, a partir da última data de publicação do edital. Artigo 8º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo-lhes assegurado amplo acesso aos autos. Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias mediante requerimento. Artigo 9. O prazo para a conclusão do par não excederá 180 dias, admitida a prorrogação por meio de solicitação do presidente da comissão à autoridade instauradora, que decidirá de forma fundamentada. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput será contado da data de publicação do ato de instauração do par. Parágrafo 2º. A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções, poderá, inciso 1, propor à autoridade instauradora a suspensão cautelar dos efeitos do ato ou do processo objeto da investigação. Inciso 2. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento de órgãos e entidades públicos ou de outras organizações para auxiliar na análise da matéria sob exame. Inciso 3. Solicitar ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados que requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão, no país ou no exterior. Parágrafo 3º.
Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, no qual sugerirá, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas, a dosimetria da multa ou o arquivamento do processo. Parágrafo 4º. O relatório final do par será encaminhado à autoridade competente para julgamento, o qual será precedido de manifestação jurídica elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente. Parágrafo 5º. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em outras instâncias, o relatório da comissão será encaminhado pela autoridade julgadora. Inciso 1, ao Ministério Público. Inciso 2, à Advocacia Geral da União e seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas federais. Inciso 3, ao órgão de representação judicial ou equivalente, no caso de órgãos ou entidades da administração pública não abrangidos pelo inciso 2. Parágrafo 6º. Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão, esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Artigo 10. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do par será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou entidade público responsável pela instauração do par. Da decisão administrativa sancionadora, cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo no prazo de 10 dias, contado da data de publicação da decisão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo para a interposição do pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão. Artigo 12. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei 8666 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846 serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto neste capítulo. Parágrafo 1º. Concluída a apuração de que trata o caput e havendo autoridades distintas competentes para o julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo procedência o julgamento pelo ministro de Estado competente. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou entidade pela gestão de licitações e contratos deve comunicar à autoridade prevista no artigo 3º sobre eventuais fatos que configurem atos lesivos previsto no artigo 5º da Lei 12.846. Artigo 13. A Controladoria Geral da União possui no âmbito do Poder Executivo Federal competência. Inciso 1, concorrente, para instaurar e julgar par. Inciso 2, exclusiva, para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá exercer a qualquer tempo a competência prevista no caput,
se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias. Inciso 1. Caracterização de omissão da autoridade originariamente competente. Inciso 2. Inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem. Inciso 3. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. Inciso 4. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida. Inciso 5. Apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade da administração pública federal. Parágrafo 2º. Ficam os órgãos e entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Controladoria Geral da União todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Artigo 14. Compete à Controladoria Geral da União instaurar, apurar e julgar pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá, no que couber, o rito procedimental previsto neste capítulo. Capítulo 2. Das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 15. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 6º da Lei 12.846. Inciso 1. Multa. Inciso 2. Publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Inciso 2. Publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 16. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 8666 ou a outras normas de licitações e contratos de administração pública e tenha ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 12, a pessoa jurídica também estará sujeita às sanções administrativas, que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no par. Seção 2 da multa. Artigo 17. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica, do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1. 1% a 2,5%, havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. Inciso 2. 1% a 2,5% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. Inciso 3. 1% a 4%, no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Inciso 4. 1% para a situação econômica do infrator, com base na apresentação de índice de solvência geral, SG, e de liquidez geral, LG, superiores a 1 e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5. 5% no caso de reincidência assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei 12.846, em menos de 5 anos contados da publicação do julgamento da infração anterior. Inciso 6. No caso de os contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados na data da prática do ato lesivo os seguintes percentuais. A linha A, 1% em contratos acima de R$1.500.000. A linha B, 2% em contratos acima de R$10 milhões. A linha C, 3% em contratos acima de R$50 milhões. A linha D, 4% em contratos acima de R$250 milhões. A linha E, 5% em contratos acima de R$1 bilhão. Artigo 18. Do resultado da soma dos fatores do artigo 17,
serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1, 1%, no caso de não consumação da infração. Inciso 2, 1,5%, no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenham dado causa. Inciso 3, 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Inciso 4, 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5, 1% a 4% para a comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Artigo 19. Na ausência de todos os fatores previstos nos artigos 16 e artigo 18, ou de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá conforme o caso A. Inciso 1, 0,1% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou, inciso 2, R$ 6.000 na hipótese do artigo 22. Artigo 20. A existência e quantificação dos fatores previstos no artigo 17 e artigo 18 deverá ser apurada no par e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite, inciso 1, mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no artigo 19. Inciso 2, máximo, o menor valor entre, alínea A, 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou, a linha B, 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados. Parágrafo 3º. Para fins do cálculo do valor de que trata o parágrafo 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 21. Ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União fixará metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6º da Lei 12.846. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: inciso 1. Compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 198 da Lei 5.172. Inciso 2. Registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada, no país ou no estrangeiro. Artigo 22. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao da instauração ao par, os percentuais dos fatores indicados nos artigos 17 e artigo 18 incidirão. Inciso 1. Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, excluídos os tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ao da instauração do par. Inciso 2. Sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos.
no ano em que ocorreu o ato lesivo. Inciso 3. Nas demais hipóteses sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o valor da multa será limitado entre R$ 6.000 e R$ 60 milhões. Artigo 23. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicável será reduzida, conforme a fração nele pactuada, observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 12.846. Parágrafo 1º. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei 12.846. Parágrafo 2º. No caso de a autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma da seção 4, descontando-se as frações da multa eventualmente já pagas. Seção 3. Da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 24. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública nos termos da Lei 12.846 publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente. Inciso 1. Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional. Inciso 2. Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 dias. Inciso 3. Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 dias e em destaque na página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada. Seção 4. Da cobrança da multa aplicada. Artigo 25. A multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 11. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput, sem que a multa tenha sido recolhida ou não tenha ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Seção 5. Dos encaminhamentos judiciais. Artigo 26. As medidas judiciais no país ou no exterior, como a cobrança da multa administrativa aplicada no par, a promoção da publicação extraordinária, a persecução das sanções referidas nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 19 da Lei 12.846, a reparação integral dos danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia no processo judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados. Artigo 27. No âmbito da administração pública federal direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa
aplicada no par, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo único. No âmbito das autarquias e fundações públicas federais, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à cobrança da multa administrativa aplicada no par, respeitadas as competências específicas da Procuradoria-Geral do Banco Central. Capítulo 3 do Acordo de Leniência. Artigo 28. O Acordo de Leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 e dos ilícitos administrativos previstos na Lei 8.666 e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração. Inciso 1. A identificação dos demais envolvidos na infração administrativa, quando couber, e, inciso 2, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a infração sob apuração. Artigo 29. Compete à Controladoria-Geral da União celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Artigo 30. A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá, inciso 1, ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante. Inciso 2. Ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo, a partir da data da propositura do acordo. Inciso 3. Admitir sua participação na infração administrativa. Inciso 4. Cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, e comparecer sob suas expensas e sempre que solicitada aos atos processuais até o seu encerramento. Inciso 5. Fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração administrativa. Parágrafo 1º. O acordo de leniência de que trata o caput será proposto pela pessoa jurídica, por seus representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de procurador com poderes específicos para tal ato, observado o disposto no artigo 26 da Lei 12.846. Parágrafo 2º. A proposta de acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no par. 31. A proposta de celebração de acordo de leniência poderá ser feita de forma oral ou escrita, oportunidade em que a pessoa jurídica proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais, e de que o não atendimento às determinações e solicitações da Controladoria-Geral da União durante a etapa de negociação importará a desistência da proposta. Parágrafo 1º. A proposta apresentada receberá tratamento sigiloso e o acesso a seu conteúdo será restrito aos servidores especificamente designados pela Controladoria-Geral da União para participar da negociação de acordo de leniência, ressalvada a possibilidade de o proponente autorizar divulgação ou compartilhamento da existência da proposta ou de seu conteúdo, desde que haja anuência da Controladoria-Geral da União. Parágrafo 2º. Poderá ser firmado memorando de entendimentos entre a pessoa jurídica proponente e a Controladoria-Geral da União, para formalizar a proposta e definir os parâmetros do acordo de leniência. Parágrafo 3º. Uma vez proposto o acordo de leniência, a Controladoria-Geral da União poderá requisitar os autos de processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da administração pública federal relacionados aos fatos objeto do acordo. Artigo 32.
A negociação a respeito da proposta do acordo de leniência deverá ser concluída no prazo de 180 dias, contado da data da apresentação da proposta. Parágrafo único. A critério da Controladoria Geral da União, poderá ser prorrogado o prazo estabelecido no caput, caso presentes circunstâncias que o exijam. Artigo 33. Não importará em reconhecimento da prática do ato lesivo investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer divulgação, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 31. Artigo 34. A pessoa jurídica proponente poderá desistir da proposta de acordo de leniência a qualquer momento que anteceda a assinatura do referido acordo. Artigo 35. Caso o acordo não venha a ser celebrado, os documentos apresentados durante a negociação serão devolvidos sem retenção de cópias à pessoa jurídica proponente e será vedado seu uso para fins de responsabilização, exceto quando a Administração Pública Federal tiver conhecimento deles independentemente da apresentação da proposta do acordo de leniência. Artigo 36. O acordo de leniência estipulará as condições para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo, do qual constarão cláusulas e obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias. Artigo 37. O acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre: inciso 1. O compromisso de cumprimento dos requisitos previstos nos incisos 2 a 5 do caput do artigo 30. Inciso 2. A perda dos benefícios pactuados, em caso de descumprimento do acordo. Inciso 3. A natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo nos termos do inciso 2 do caput do artigo 585 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73. Inciso 4. A adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Artigo 38. A Controladoria Geral da União poderá conduzir e julgar os processos administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei 12.846, na Lei 8.666 e em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio do acordo de leniência. Artigo 39. Até a celebração do acordo de leniência pelo Ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral da União, a identidade da pessoa jurídica signatária do acordo não será divulgada ao público, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 31. Parágrafo único. A Controladoria Geral da União manterá restrito o acesso aos documentos e informações comercialmente sensíveis da pessoa jurídica signatária do acordo de leniência. Artigo 40. Uma vez cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, serão declarados em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos. Inciso 1. Isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Inciso 2. Isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. Inciso 3. Redução do valor final da multa aplicável, observado o disposto no artigo 23. Inciso 4. Isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas no artigo 86 a artigo 88 da Lei 8.666 ou de outras normas de licitações e contratos. Parágrafo único. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas
que integrarem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Capítulo 4 do Programa de Integridade. Artigo 41. Para fins do disposto neste decreto, Programa de Integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade. Artigo 42. Para fins do disposto no parágrafo 4º do artigo 5º, o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros. Inciso 1. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. Inciso 2. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos. Inciso 3. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Inciso 4. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Inciso 5. Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. Inciso 6. Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Inciso 7. Controles internos que assegure a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica. Inciso 8. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição e fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. Inciso 9. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. Inciso 10. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. Inciso 11. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. Inciso 12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestividade, remediação dos danos gerados. Inciso 13. Diligências apropriadas para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Inciso 14. Verificação durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas. Inciso 15. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei 12.846, de 2013,
Inciso 16. Transparência da pessoa jurídica quanto às doações para candidatos e partidos políticos. Parágrafo 1º. Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e especificidades da pessoa jurídica, tais como: inciso 1. A quantidade de funcionários, empregados e colaboradores. Inciso 2. A complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores. Inciso 3. A utilização dos agentes intermediários, como consultores ou representantes comerciais. Inciso 4. O setor do mercado em que atua. Inciso 5. Os países em que atua, direta ou indiretamente. Inciso 6. O grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações. Inciso 7. A quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico. Inciso 8. O fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo, objeto de apuração, será considerada para fins de avaliação de que trata o caput. Parágrafo 3º. Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo especificamente os incisos 3, 5, 9, 10, 13, 14 e 15 do caput. Parágrafo 4º. Caberá ao Ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral da União expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este capítulo. Parágrafo 5º. A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o parágrafo 3º poderá ser objeto de regulamentação, por ato conjunto do Ministro de Estado-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do Ministro de Estado-chefe da Controladoria Geral da União. Do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Artigo 43. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6 conterá informações referentes às sanções administrativas impostas a pessoas físicas ou jurídicas que impliquem a restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera federativa, entre as quais: inciso 1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 3 do caput do artigo 87 da Lei 8666. Inciso 2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme o disposto no inciso 4 do caput do artigo 87 da Lei 8666. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, conforme disposto no artigo 7º da Lei 10.520. Inciso 4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, conforme disposto no artigo 47 da Lei 12.462. Inciso 5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 4 do caput do artigo 33 da Lei 12.527. Inciso 6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 5 do caput do artigo 33 da Lei 12.527. Artigo 44. Poderão ser registradas no SEIS outras sanções que impliquem restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, ainda que não sejam de natureza administrativa. Artigo 45. O Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, conterá as informações referentes, inciso 1, às sanções impostas com fundamento na Lei 12.846. Inciso 2. Ao descumprimento de acordo de leniência, celebrado com fundamento na Lei 12.846. Parágrafo único. As informações
sobre os acordos de leniência celebrados com fundamento na Lei 12.846 serão registradas no CENEP após a celebração do acordo, exceto se causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo. Artigo 46. Constarão do SEIS e do SINEP, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pela Controladoria Geral da União, dados e informações referentes. Inciso 1. Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada. Inciso 2. Número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Inciso 3. Tipo de sanção. Inciso 4. Fundamentação legal da sanção. Inciso 5. Número do processo no qual foi fundamentada a sanção. Inciso 6. Data de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de aplicação da sanção. Inciso 7. Data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção. Quando couber. Inciso 8. Nome do órgão ou entidade sancionadora. Inciso 9. Valor da multa quando couber. Artigo 47. A exclusão dos dados e informações constantes do CIES ou do CENEP se dará, inciso 1, com o fim do prazo do efeito limitador ou impeditivo da sanção. Inciso 2, mediante requerimento da pessoa jurídica interessada, após cumpridos os seguintes requisitos quando aplicáveis. A linha A, publicação da decisão de reabilitação da pessoa jurídica sancionada, nas hipóteses dos incisos 2 e 6 do caput do artigo 43. A linha B, cumprimento integral do acordo de leniência. A linha C, reparação do dano causado. Ou, a linha D, quitação da multa aplicada. Artigo 48. O fornecimento dos dados e informações de que tratam os artigos 43 a artigo 46 pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de cada uma das esferas de governo será disciplinado pela Controladoria Geral da União. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 49. As informações referentes ao par instaurado no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal serão registradas no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos Administrativos Sancionadores mantido pela Controladoria Geral da União, conforme ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União. Artigo 50. Os órgãos e as entidades da administração pública, no exercício de suas competências regulatórias, disporão sobre os efeitos da Lei 12.846, no âmbito das atividades reguladas, inclusive no caso de proposta e celebração de acordo de leniência. Artigo 51. O processamento do par não interfere no segmento regulado dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. Artigo 52. Caberá ao Ministro de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União expedir orientações e procedimentos complementares para execução desse decreto. Artigo 53. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.